Tenta compartilhar, que já está ao vivo, que a gente já começa. Pegou o texto já? Ah, não passou? Ótimo, já peguei. Ah, não dá para entender agora. Já te ligo, estou começando uma transmissão, já te ligo já. Tá bom? Falou, tchau, tchau. Gente, hoje eu passei o dia respondendo mensagem. Nossa. Gente, boa noite. Um minutinho só, nós vamos tentar compartilhar. Quem já estiver ao vivo, por favor, e estiver conseguindo compartilhar com os amigos, grupos. Quem esteve com a gente ontem percebeu que a gente não conseguiu compartilhar com ninguém. E assim mesmo, para nossa alegria, ontem teve uma participação muito grande, muita gente nova, que vocês estão compartilhando e chegando através de vocês. Então, se vocês quiserem, nós somos quase 40 pessoas, se vocês puderem fazer essa gentileza, nós agradecemos, tá bom? Mas um minutinho só vamos compartilhar pelo menos no particular e a gente já inicia já, tá bom? Quem está acostumado, quiser fazer os comentários já a respeito da palestra de ontem, pessoal que já sabe como é que funciona, daqui a pouquinho a Ana... Ó, eu acho que ele até deixou aqui um, eu consegui. Vamos ver. Mas quem quiser já ir fazendo os comentários a respeito da palestra de ontem, daqui a pouquinho, assim que a Ana conseguir compartilhar lá, e da oração inicial, a gente lê os comentários e a gente já bate um papo a respeito da palestra, tá bom? E aí a gente já começa o estudo, os avisos, né, e o estudo que nós temos e as questões que nós vamos conversar hoje, tá? Mas um minutinho só, gente, por favor, e aí nós já vamos iniciar. Estamos aí com quase 60 pessoas, pedindo de novo quem está entrando a primeira vez, o pessoal que já sempre está com a gente aí, sempre dá o boa noite, atende todo mundo com tanto carinho, puder ir explicando como é que funciona, tá na página, eu sempre digo, né, as questões que nós vamos tentar conversar hoje já estão disponíveis, sempre fica disponível na nossa página, então elas estão lá para quem não tiver o livro. Quem tiver o livro, nós vamos iniciar a questão 790, é o terceiro item da lei do progresso, tá bom? Então a gente já inicia já, só para ir adiantando o pessoal que já sabe como é que funciona, para a gente iniciar. Pelo jeito a Ana está conseguindo compartilhar lá. O tamanho do texto. Acho que não estava só bloqueado quando ele derrubou. Ontem ele derrubou a transmissão, né? Uhum. Aí, deixa eu ver só se ele tá. Aí, gente, boa noite. Eu estou vendo aí Camila, Edmilson, Heloísa, o pessoal que sempre está com a gente. Se vocês puderem ir explicando para o pessoal, dando boa noite. Parei de compartilhar porque ele me bloqueou. Porque senão vai cair a transmissão de novo. Tá bom? Então, de qualquer maneira, quem puder aí compartilhar. Ontem a Ana lembrou, ontem nós tentamos entrar pela mini sala de vídeo lá, e ele simplesmente derrubou a transmissão. Além de não deixar compartilhar, eles derrubaram a nossa transmissão. Então, para não correr risco, nós vamos iniciar aqui. Já estamos aí com quase 70 amigos hoje e nós já vamos dar início, tá bom? Tudo bem, Ana? Já podemos começar? Deixa eu só ver se tem mais alguém. Felipe, bem-vindo. Camila, falei agora há pouquinho. Zuleika, Edivânia, Vânia, boa noite. Zuleika, Márcia Freire sempre está com a gente, Lucéia, Elielba, Elza, boa noite, Silvio, Ju já está por aí também, a Valéria mandou uma mensagem, falou que está com problema na internet, mas que está acompanhando e compartilhando por lá. Janoca de novo com a gente, obrigado. Vamos lá, Ana vai fazer a oração inicial e aí a gente dá os anos. O som hoje está tranquilo, Camila, que semana passada avisou a gente, Edmilson. Pessoal, só dá um toque pra gente se o som hoje está normal,
porque na outra semana ele deu um piripaco lá, depois voltou. Vamos lá? A Nora faz oração e a gente dá os avisos. Primeiro eu queria dar uma boa noite para o Felipe, perguntar se o Felipe está firme nas orações, né? Nos estudos para sábado. Estamos aguardando, viu, Felipe? Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que está conosco essa noite. Antes de fazer a oração, eu quero dar os meus parabéns a uma pessoa que é muito importante na minha vida particular. E eu não podia deixar batido passar esse dia, né? Para dizer o quanto essa pessoa é importante na minha vida, o quanto ela é essencial, não só no meu ser, mas no meu crescimento espiritual. O tamanho do meu amor que eu sinto por essa pessoa maravilhosa que o Alexandre faz aniversário hoje, e a importância dele na minha vida, na vida deste centro. Sem ele, a gente não ia conseguir essa caminhada, ok? Então, muitos anos de vida, todo mundo da página, tenho certeza que deseja, o pessoal do grupo, não posso falar mais, daqui a pouco eu choro, mas eu não podia deixar passar em branco. Quero que Deus abençoe e te ilumine sempre com boas ideias, como você tem tido. Obrigado. Eu amo você. Bom, obrigada a todos, mais uma vez, convido a oração. Coloquem as águas, coloquem a água para ser fluidificada, pode ser um copo de água, pode ser uma jarra. No decorrer do estudo, a espiritualidade já vai agindo. Para a espiritualidade não há espaço, não há barreiras, então toda essa positividade, esse amor, essa energia chega a todos. Então, por favor, coloquem a água para ser fluidificada. Pensem nos entes queridos que estão doentes, precisando de oração, que estão internados, as pessoas que estão necessitadas de prece, de ajuda. Agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de mais um dia. Agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho concedido a nós, pela confiança desse trabalho que nós tentamos realizar com a maior fidelidade em Jesus e nos propósitos espíritas. A Jesus, nosso mestre, o nosso mentor, nosso irmão mais velho, agradeço também pela oportunidade, por estar conosco. Todo o trabalho feito, Jesus, é feito em seu nome. Agradeço aos companheiros espirituais que nos ajudam, nos fortalecem no estudo. Agradeço ao mentor espiritual desta casa de oração, que ele nos intua no estudo, nos intua na emanação de vibrações positivas também a todas as pessoas que necessitam, que todos que estão aqui presentes hoje recebam, desde o começo do estudo, energias de paz, de amor. E peço humildemente, peço licença humildemente à espiritualidade, agradecer pela vida do Alexandre, por mais um ano de vida, que o Senhor Pai o abençoe e proteja. Jesus, nosso mestre, irmão mais velho, continue intuindo no caminho do bem, ao próximo, no caminho da caridade. Gratidão por mais um ano. Assim seja. Gente, boa noite de novo. Muita gente aqui dando os parabéns, e hoje foi o dia todo, graças a Deus. Amanhã, claro, que eu tentei responder todos, juro que eu tentei responder todos, mas o Facebook até no particular está de sacanagem, cara. Ele deixa 3 ou 4, ele para e não deixa responder. Então, se passou algum, eu vou tentar depois entrar de novo. Tentei pelo computador, tentei pelo notebook, pelo celular. Se passou algum que eu não respondi pessoalmente, me desculpem, não foi por não ter lido. Eu li todos os comentários, um por um. Falei para Ana que assim teve ex-atleta, aluno antigo, pessoa que estudou junto, amigo de infância, amigo de agora, gente da página. Se chegar a metade das vibrações, gente, eu estou bem por uns par de anos aí. Foi muito especial mesmo. Até agora aqui está chegando muita mensagem. Obrigado pelo carinho. Estou vendo aqui que muita gente que
fez lá, que mandou mensagem para mim no particular, na página da Ana, está mandando aqui de novo. A Camila está dando os avisos aí. Márcia está fazendo pergunta aí, o pessoal já vai respondendo e a gente vai dar os avisos, tá? É que a Márcia está fazendo uma pergunta só para explicar antes dos avisos iniciais. Ontem também, né? Tinha muita gente nova entrando na página. Toda vez, graças a Deus, toda transmissão nossa, principalmente do estudo, e quando a gente faz aquele formato da mesa, sempre tem gente nova. Então a gente sempre explica, e eu acho que não é perder tempo, né? A gente sempre dá essas explicações iniciais. Se por acaso a gente não responder alguma questão, alguma pergunta que alguém fez durante a transmissão, não é porque a gente não quis responder, às vezes a gente não vê, e quando não é referente às questões que nós vamos tentar conversar hoje, manda pra gente no particular, entra na página e manda mensagem no particular ou no telefone do atendimento fraterno, daqui a pouco as meninas colocam aí, e que aí a gente responde, tá? Porque senão a gente acaba sempre tem muita dúvida de vários assuntos e a gente não consegue, a gente já quase não consegue cumprir o que a gente previamente programa, e se a gente começar a fazer no sistema de pinga-fogo, fica muito complicado, tá bom? A Camila está ajudando, o pessoal vai ajudando com as respostas nas dúvidas que aparecerem comuns, mas quem quiser conversar depois no particular, envia na página, no inbox lá da nossa página do Amigos do Bem no Face, ou no atendimento fraterno. Lembrando que fica a transmissão, a Valéria que cuida disso pra gente, tá lá no Twitter a transmissão. Logo depois dessa daqui, depois que a gente encerra, fica disponível no YouTube. As outras transmissões normalmente a gente tem conseguido fazer nos 2 canais, mas quando a gente faz pelo celular, não. Quando a gente está fazendo pelo notebook, pelo StreamYard, nós temos feito no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Mesmo assim, depois a gente deixa mais um link do YouTube que é editado, é um pouquinho melhor, tá bom? Então, obrigado de novo, obrigado mesmo. Foi um dia muito especial ter recebido tanta mensagem carinhosa, tanta mensagem com vibração de amor, de carinho de vocês. E agora aqui também muita gente mandando mensagem. Obrigado, não vou conseguir responder porque agora a gente vai tentar começar o estudo e a gente vai se falando, tá? Fátima, que sempre está com a gente, muita gente aí falando que sempre está com a gente, já mandou mensagem, muita gente já mandou mensagem lá na página, está repetindo aqui, é muito gostoso. Então, só para a gente começar, eu vou falar da palestra de ontem, a Ana e a Cláudia, comentar rapidinho da palestra de ontem. Quem quiser comentar, quiser fazer algum comentário aí que assistiu a palestra, fica à vontade, a gente vai lendo por aqui e aproveita os comentários. Paulo sempre está com a gente aí, obrigado, Paulo. Tá bom? Quem quer começar? Ana, Cláudia, vamos lá? Tô só respondendo, pode ir. Quer começar, Cláudia? Vamos lá? Olha, eu fiz relação em alguns trechos com a de domingo, com o bate-papo de domingo. Porque muitas vezes o corpo, né, acho que foi o Paulo que já começou falando disso, se eu não estou enganado. Às vezes o corpo da pessoa está doente, mas é o espírito, né? Na verdade. A gente se acha coitadinho, muitas vezes a gente está morto-vivo, porque a gente está vivo aqui, mas não está lutando, vibrando por uma pessoa, não está fazendo bem, né? Então é o nosso espírito que está precisando de cura. E outra parte que eu achei interessante é aquela que sempre comenta, terceirizar a oração, né? Eu pedi para fazer oração por mim, então eu vou me acomodar, né? Passo a bola para frente. E outra coisa que eu pensei também durante a palestra, quando comentaram, né, a fé. A fé não, Deus não se vende, né? E eu pensei muito em promessas que as pessoas costumam fazer. Eu já li isso em livro, que é como se você estivesse tentando comprar Deus, fazendo uma barganha com Ele. Olha, você me dá isso, né? Faz isso para mim que eu te dou isso, né? Eu vejo às vezes na televisão, cada um com a sua fé, mas pessoas subindo escadaria de joelho. Levar a cruz para o céu, isso quando não fala que o outro vai parar de comer, o outro vai beber. Não, eu já vi gente fazendo promessa para o outro pagar, então, né? O outro pagar. Então, eu acho terceirizar o terceirizado. Eu peço, se ele achar que eu tenho que eu sou merecedor, né? Mas não fazer esse tipo de barganha aí. Faz 3 coisas assim que eu assisti também brigando com a internet, caiu várias vezes. E eu linkei com o que o Sérgio, né? Sábado. O Sérgio, domingo. Domingo.
que ele falou, né, que eles curam o espírito e a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Tomar os remédios, cada um fazendo a... Então eu pensei muito nisso ontem, enquanto eu ouvia. Eu acho que a palestra o estudo do Evangelho de ontem coincidiu bastante Mais com uma o vez, estudo de domingo, né? Com o bate-papo com o Sérgio, que foi muito esclarecedor a respeito de não há milagres, a respeito do merecimento de cada um, a respeito de que às vezes a doença é a cura. Ele disse, nem sempre se curar da doença é o remédio. Enfim, ele foi muito claro nisso. E a respeito das orações compradas, como estava dito no Evangelho, é o que eu sempre digo no atendimento fraterno e para todo mundo que pede. Como eu pedi agora, coloque a sua água, vibre positivamente junto com o estudo, né? Se concentre, tenta essa ligação com Deus. Eu estou colocando o nome no caderno de oração, claro que eu estou, mas se você continuar com a gente fazendo o estudo nessa vibração, você está ajudando essa oração chegar. Mesmo depois do estudo, você mantendo essa vibração, mantendo o Evangelho no lar, mantendo o orar e vigiar, é mais fácil a gente ajudar com a oração. Não adianta falar assim, ó, sabe a turma das 6? Já vou falar? 6 vão lá? 6 oram para mim? Então, a turma das 6 não dá. A gente ora sim, faz vibração sim, mas tem que estar em sintonia. Não adianta, eu faço oração, eu vibro, a palestra corre solta, o estudo corre solto, e eu vou assistir futebol, eu vou escutar música, eu vou assistir Netflix, nada contra tudo isso. Mas quem está precisando de melhora espiritual, de concentração, de melhorar o padrão, precisa ser ajudado. Precisa ajudar e a ser ajudado também, tá? Joia, eu vou fazer 2 comentários aqui que são da palestra, referentes. A Márcia, que sempre está com a gente, obrigado Márcia, de novo. A denominação não importa, o importante é o objetivo de cada coração. E ela fala uma coisa aqui que é muito interessante, obrigado de novo, Márcia. Amei escutar que não preciso de intermediário para falar com Deus. E o Janoca emendando, o Janoca fez um comentário logo embaixo, estava com a gente ontem também, ajuda-te que o céu te ajudará, não é mesmo? É exatamente isso, Janoca. E eu aproveitei o da Márcia, que nós conversamos bastante, né? O Rodrigo está com a gente aí. O Rodrigo começou a falar disso e a gente acabou discutindo bastante nesse sentido, né? Disso que a gente... E que não é, gente, eu sempre digo que não é para se sentir culpado ou nada, isso está muito enraizado, né? Nós crescemos com isso não só nessa existência, como nas anteriores. Nós sempre fomos habituados a ouvir esse tipo de situação, né? A da troca, a Cláudia até lembrou de uma coisa que nós não falamos ontem, que são essas promessas e que não sei o quê. Quer dizer, quantas e quantas pessoas que nós temos, e eu lembro do meu irmão, do Dani, que fez uma palestra aqui com a gente um dia, que ele era novo, todo mundo começou a fazer promessas, acho que de Semana Santa devia ser, provavelmente, escutava isso na escola, né? Como a gente sempre fala, nós estudamos todos no colégio de irmão lasalista, católico, e todo mundo, se eu fizer isso, eu vou fazer não sei o quê, se eu fazer aquilo, eu não faço tal coisa, mas e o que você? Eu vou parar de comer alface. E, olha que puta promessa deliciosa, para mim era tranquilo, né? Todo mundo fazendo, não tomo Coca-Cola, não como doce, eu vou ficar sem comer alface. Mas a Cláudia lembrou de uma coisa muito importante, exatamente isso, mas isso está muito, muito na gente, né? Nós sempre ouvimos muito isso, né? Da Quaresma eu sempre cito o exemplo de um amigo que ele parava os 40 dias, ele não bebia. 40 dias ele não bebia, da quarta-feira de cinza, acabava o carnaval até a sexta-feira santa, ele não tomava um gole de cerveja, de nada. Em compensação, meu amigo, a hora que dava meia-noite da sexta-feira, ele tomava o que ele não tinha tomado os 40 dias. Mas o que adiantou isso, né? Por que eu fiz isso, né? Qual foi o meu sacrifício? E outra, gente, a Cláudia lembrou, só para nós entendermos que Deus não quer sacrifício nenhum, né? Não quer que nós soframos para que Ele fique feliz, muito pelo contrário. Ele vai ficar feliz se nós ficarmos felizes. É a mesma relação que nós temos com os nossos filhos. O nosso amor é tão menor, é insignificativamente menor ao dele, e nós ficamos felizes com os nossos filhos felizes. Você imagina o pai. Você acha que ele vai ficar feliz porque, nossa,
eu estou me agonizando porque eu não posso tomar Coca-Cola. Nossa, como se isso fizesse mal para o resto da humanidade. Mas em compensação, o que eu falo de mal para os outros na quaresma, que aí eu falo que o outro não está fazendo a promessa, que o outro não sei o quê, enfim, bobagens, né? Bem lembrado da Cláudia. E o assunto de ontem aí, no final, a Ana lembrou bem, e a Cláudia também, teve mais uma vez, né? Muita ligação com o domingo. Como a gente sempre fala que aqui no estudo a gente sempre acaba usando alguma coisa da terça, a Cláudia e a Ana lembraram que ontem nós usamos muita coisa do Sérgio. Isso porque o Paulo e o Rodrigo não tinham assistido o bate-papo com o Sérgio. Então sempre acaba linkando uma coisa a outra, mesmo porque está tudo encadeado, né? Tudo muito ligado a uma coisa a outra, tá bom? Então eu acho que da palestra de ontem, se alguém mais quiser depois comentar, a gente volta no assunto, tá? Só mais dois avisinhos, no final eu vou repetir também, mas no final nós vamos dar uma diminuída. Hoje não deu tempo de eu postar, porque chegou só no finalzinho da tarde, mas como sempre, cada 15 dias, hoje chegaram os 190 litros de leite tipo A da Lete para o asilo. Já foi entregue para o asilo hoje no finalzinho da tarde. Nessa correria toda hoje que eu estou falando para você de responder, e a gente tinha algumas coisas do centro também para definir, correndo atrás para iniciar a campanha da cesta básica hoje. Acabamos não postando, mas amanhã cedinho nós vamos colocar. Olha que bacana, gente, esse eu preciso ler, vocês me desculpem, essa é a vantagem de estar com o celular na mão. O Juan, lá da Argentina, de Córdoba, está me desejando feliz aniversário. O Juan foi que estudou com a gente nesse colégio que eu falei para vocês. O Juan tinha uma proximidade muito grande com os irmãos, mas isso eu não vou contar aqui para vocês, porque ele é argentino, então você imagina, se eu contar isso, ele me mata e depois ele fala para mim lá no grupo. Tá bom? Juan, obrigado, viu? Um beijo para você, obrigado de estar com a gente aí, obrigado pelos parabéns no grupo, no pessoal e aqui agora na página, tá bom? Então, o leite chegou lá, e o Juan também conheceu, de um grande amigo nosso, é o Joca, família dos Janque, que nos atendem com 380 litros mensais, que atendem toda a demanda do asilo. E hoje foi mais um dia de entrega, amanhã nós vamos postar as fotos, o agradecimento, enfim, tá bom? E só mais duas coisinhas para a gente lembrar, que eu falei, ontem nós comentamos, mas a Cláudia não estava. Na segunda-feira, encerrou a campanha das marmitas do SESI. Desde o dia 11 de maio até o dia 31 de agosto, o SESI nos convidou para participar dessa parceria fantástica. Eu falei ontem na palestra, eu já pus na página, nós não temos como agradecer e nem como entender como é que nós fomos convidados a participar de um projeto tão importante, tão gratificante e de um carinho desde as cozinheiras, a diretoria do SESI, a gente ia lá às vezes falar com as cozinheiras, com os funcionários, o carinho com que eles trataram esse projeto todo. Nós postamos na página, foram mais de 10.100 marmitas entregues desde o dia 11 de maio até o dia 31 de agosto. Foram 100 cobertores, foram 600 máscaras entre do SESI, mais de uma doadora nossa, trabalhadora. Foram, acho que eu falei, 40 álcool gel, fizeram a campanha do agasalho, toda a doação da campanha do agasalho foi revertida para o Amigos do Bem e foram entregues para as famílias assistidas nessa campanha, nesse projeto. A Cláudia que tocou todo esse projeto, uma das mães cedeu a casa, nós temos uma gratidão imensa pela Preta, usamos a casa dela todo esse tempo para distribuir as marmitas, porque nós não tínhamos um local lá na Cidade Nova. A Alice, que sempre que pôde, esteve presente. Enfim, a Mércia, que fez todo o transporte para a gente, de todo esse, que é de outra crença, é outra denominação religiosa, essa realmente entendeu o que é fazer caridade. Nós somos gratos imensamente. Então, encerrou, a gente fica triste, a Cláudia ficou arrebentada quando ela veio dar notícia para a gente, mas por outro lado, gente, nós temos que estar muito feliz, muito agradecido pelo SESI, por todas essas pessoas que se envolveram, das mães, das cozinheiras, das funcionárias, da Thaís, que é a nutricionista, da diretoria do SESI, da Cláudia, da Alice, de quem ajudou de alguma forma, de quem fez a coisa acontecer.
É triste porque nós sabemos que muita gente ali está passando necessidade e essa marmita era a comida que chegava para eles. Nós sabemos disso. E por isso nós estamos iniciando, era para ter iniciado ontem, nós estamos iniciando hoje a campanha da cesta básica. Tá? Nós vamos deixar a partir de hoje já disponível na página. E o porquê da cesta básica? Muita gente questionou quando a gente falou isso. Mas então por que não faz a campanha do alimento? É mais fácil, que aí a pessoa é mais barata, ela doa uma lata de óleo, um macarrão que é R$2. Gente, por um motivo muito simples. É porque nós tivemos outras experiências com a campanha do alimento. É claro que se alguém vier doar alimento separado, nós vamos aceitar e tentar montar a cesta. Mas normalmente é muito difícil depois de montar a cesta. Porque as pessoas doam o que tem em casa e às vezes é o que é mais barato, é o mais prático. E nós entendemos claramente isso. Só que de repente nós recebemos aqui, tanto que nós temos ainda, por conta dos almoços que a gente fez, nós tínhamos macarrão à vontade, mas nós não tínhamos um saquinho de sal. Nós não tínhamos uma bolacha, nós não tínhamos papel higiênico. Enfim, então por isso que nós definimos fazer a cesta básica. Nós definimos 2 valores médios, que é 89 e 115, é isso? Mais ou menos, 123 eu acho, mas é isso. Então quem for de fora e quiser, nós vamos deixar disponível na página, faz a doação, nós vamos estar sempre tirando a foto da doação, da notinha que foi feita para a gente atender. Nós vamos precisar de uma média de 25 cestas básicas por mês, até esse momento de aperto passar. Tá? Isso, todas as pessoas cadastradas, que a Cláudia teve durante todo esse tempo, cadastrando uma por uma, conhecendo cada uma realmente a necessidade. Então nós vamos precisar de uma média de 25 cestas por mês, a partir de sábado, é o que eu falei para as meninas. Gente, parou a marmita segunda-feira, tem a família ali que não tem o que comer essa semana. Não tem renda nenhuma. Né? Então, 5 dias, mas sábado dá tempo. É que sábado vai ser o tempo que nós vamos ter para correr atrás, comprar e providenciar. Porque, na verdade, eles precisariam estar recebendo a cesta básica ontem. Porque acabou na segunda-feira, no dia 31, ontem foi dia 1º. Tem muitas dessas famílias que nós atendemos que não tem, literalmente, não tem o que comer. Mas a gente vai colocar na página e depois a gente vai conversando. Nós vamos precisar de doações mensais. Quem puder doar uma, quem falar, divide com alguém. Alexandre, eu consigo doar R$50 e a gente junta com o outro para dar 100, a gente junta 2 e compra uma cesta. Enfim, o que chegar para a gente é a mesma coisa que eu falei do alimento. Quem é aqui daqui da cidade, Alexandre, eu não consigo dar uma cesta básica, eu consigo doar 2 pacotes de sal, eu consigo dar um rolo de papel higiênico, traz para a gente e depois a gente vai montando e vai atendendo o emergencial. Nós só falamos da cesta básica por uma questão de outras experiências, de que chegam muitas coisas e muitas vezes a gente não consegue montar uma cesta básica para atender, tá bom? Só para completar, a Cláudia tem o cadastro de todas as famílias, inclusive, como ela disse baixinho agora, acho que ninguém ouviu, família que não tem renda nenhuma, pessoas que não têm renda nenhuma. Já acabou o benefício, ou está acabando, ou não conseguiu pegar. Eu não consigo nem ter. Então, a gente tem tudo isso cadastrado, a gente tem tudo isso anotado e isso aí. Tá bom? Então, gente, nós vamos começar realmente, depois no finalzinho eu só dou o aviso de novo da cesta básica, embora aquilo que eu falei para vocês, vai ficar disponível na página, se não hoje, mas no mais tarde amanhã cedo, tanto a publicação da Lete, agradecendo e divulgando o trabalho com a parceria com a Assistência Vicentina, com Asilo de Pederneiras. Lembrando, a Ana sempre fala, eu vou repetir, a gente sempre acaba esquecendo de falar, sempre quando a gente fala de mentor, nós descobrimos há pouquíssimo tempo, mais uma coincidência, o grande mentor que nós descobrimos através de um amigo muito querido, através de um trabalho muito sério e mediúnico, que é Vicente de Paula, que é o nome que dá o Lar Vicentino aqui de Pederneiras, tá bom? Então esse leite, esses 380 litros que nós recebemos são destinados totalmente para o asilo, que é a demanda mensal lá. Então hoje nós não precisamos comprar leite, nem fazer nenhuma campanha para atender o asilo, porque a Lete nos oferece, o Amigos do Bem, e o Amigos do Bem repassa integralmente para o asilo, tá bom? Então, gente, nós vamos iniciar, nós estamos no item 3º, se eu só confirmar, se eu não me engano é isso, né, da Lei de Progresso. Parte 3ª, Leis Morais. Só para a gente lembrar só para eu ver uma coisinha, só para eu confirmar uma coisa. Nós fizemos Estado Natural, Marcha do Progresso, Povos Degenerados. Nós vamos fazer o 4º item da Lei do Progresso, né, que é civilização.
certo? Depois ainda nós temos mais 2, progresso da legislação humana e influência do espiritismo sobre o progresso, tá? Então nós estamos na questão 790 do Livro dos Espíritos, quem que tiver na mão aí. Muita gente pergunta, mas que página que é? Depende da edição, então é mais fácil vocês procurarem pela questão, tá? Mas, de qualquer maneira, Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, item civilização. Esse item parece curtinho, ele é 790 a 793, mas como sempre, e eu conhecendo o comentário de vocês, a participação de vocês, acho muito improvável que a gente consiga cumprir essas 4 questões que nós temos, tá bom? Mas, como eu sempre digo, nós não temos absolutamente pressa nenhuma. Então, quem tiver com o livro na mão, questão 790. Ó, Madalena! Ô, Madá, que bom! Que bom você aí! Madá Saudade. Francine também está hoje com a gente. Obrigado, viu, Madá? Beijo. Então vamos lá, gente. Quem está com o livro na mão, questão 790. O Gervásio está falando para mim, faz tempo aqui, que ele está Tá no falando sofá. que tinha ali alguém no sofá fazendo. Falou que tá falando em Falando em Libras. Libras, eu vou contar um segredo então para vocês, Gervásio, que aí de repente você já leu o meu pensamento. Eu estou procurando uma pessoa na Federal de São Carlos para trabalhar com a gente nas transmissões, como a gente está fazendo ao vivo e online, para fazer as transmissões, pelo menos das transmissões da segunda e terça, ou ela vai escolher a segunda ou terça-feira para fazer a transmissão em Libras com a gente. Então, de repente, quem você viu ali é alguém que já está conseguindo acertar para mim quem vai fazer em Libras. Então, hoje você acertou. Hoje, realmente, já estão se preparando para começar esse projeto. Então, é mais uma novidade do Amigos do Bem. Nós já estamos há 2 semanas, aí nem a Ana nem a Cláudia sabiam disso. Faz 2 semanas que nós estamos correndo atrás, nós entramos em contato com alguns professores da Federal de São Carlos, que estão se movimentando com os alunos, que estão tudo só via internet, né? Estão tudo em casa, mas nós estamos tentando viabilizar. Pelo menos a segunda-feira, que é mais curta, que é só meia hora, né? Que nós estamos fazendo o Sermão do Monte. Eu gostaria muito que fosse a terça-feira, que é a palestra, que a gente já iniciou há 3 anos atrás. Eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse iniciar esse projeto, que eu acho um projeto que, se a gente conseguir, vai ser mais uma realização pessoal incrível, minha e do Amigos do Bem, para a gente conseguir fazer isso, pelo menos com a palestra, que é o que iniciou realmente o Amigos do Bem, e a gente começou as transmissões pela palestra. Então, esse é um projeto que nós estamos correndo, se tudo der certo, muito em breve, pelo menos uma das transmissões, ou da segunda, que é meia hora, ou a da terça-feira, que é a palestra, nós vamos colocar uma pessoa fazendo a transmissão em Libras. E aí nós estamos vendo como é que funciona. Eu já falei com uma pessoa que é a responsável lá por São Carlos, tanto pelo departamento como quem faz toda a estrutura da prefeitura. Enfim, é mais uma coisa que a gente está tentando ver. Sempre manda alguns recados. Então, Gervásio, hoje eu não ia contar, hein? Você que fez eu falar sobre isso. Mas eu estou muito empolgado. Mais uma vez, eu estou muito empolgado com esse projeto. Eu nem quis falar nada para ninguém, porque agora é que está começando a clarear, a pessoa realmente me deu algumas dicas, me deixou meio empolgado. Então a gente está vendo. A Carolina está indo atrás, a Giovana está indo atrás, nós temos uma outra menina que é a pessoa da prefeitura que já me procurou. Enfim, nós procuramos 4 ou 5 vertentes aí, e acho que uma delas deve acontecer. Eu acho que seria uma coisa fantástica para o movimento espírita, para o Amigos do Bem. Eu acho que seria fora do padrão, mesmo porque tomara que a gente fazendo isso, como vários outros projetos, muitas outras casas, muitas outras transmissões consigam fazer, se interessem em fazer. Imagine a quantidade de gente que nós podemos tocar e que gostaria de estar assistindo palestra, estudo, se a gente conseguir fazer isso. Então, o Gervásio adiantou, ou Vicente de Paulo, que ele está falando para a gente, adiantou do nosso projeto. Tá bom, gente? Vamos lá. Questão 790 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Cláudia. É um progresso a civilização ou
como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Vamos lá, quer comentar essa? Depois a gente vai para, porque eu acho que são duas perguntas diferentes, não dá para a gente fazer junto. Não. Essa daqui eu voltei naquilo que a gente viu, que cada um tem seu tempo, né? Ninguém passa também da infância à maturidade assim. São muitas reencarnações, muito estudo, vontade de melhorar. Se não tiver tudo isso, não passa. Então não tem como, e ninguém vai evoluir de maneira igual. Não adianta a gente imaginar que vai chegar um dia que vai estar tudo... Porque sempre vai ter aquele que vai caminhar mais rápido e aquele que vai caminhar mais devagar, de acordo com o seu entendimento, com a sua vontade, né, com a sua instrução, não sei como dizer, mas cada um tem o seu tempo. Aqui ele fala assim, se é um progresso ou uma decadência, né? Como os filósofos. Não é decadência porque na lei de Deus a gente não regride, a gente progride. No máximo a gente estagna, para naquele degrau da evolução. Então, decadência não, a gente é um progresso, como a Cláudia já disse, devagar, lentamente, como se fosse sala de aula, como se fosse escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se repetir o terceiro ano, volta no terceiro ano de novo, isso é quando você estagna. Agora, decadência é quando você andar para trás, isso na lei de Deus não há, né? Deus fez a gente para progredir, com certeza. De novo, eu acho que a Cláudia lembrou, e a Ana, mas a Cláudia lembrou bem do que a gente falou lá atrás, né? Fátima, para nós está normal, para mais alguém travou, gente? Aparentemente não. Fátima, sai e volta, de repente algum problema aí, tá? Dá uma olhadinha aí, a gente sai e entra, porque aparentemente está normal. Gente, o mais importante, eu sempre digo que nós precisamos sempre prestar muita atenção na pergunta do Kardec, né? Primeiro, ele lembra que ele está fazendo uma pergunta e fazendo uma afirmação junto, como sempre, né? É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos da época, uma decadência da humanidade? Por que ele está perguntando isso, gente? Por que existe Por que ele faz esse questionamento? É o progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Lembra que nós falamos sobre várias civilizações que se destruíram, que dominaram aqui por conta da matéria, e nós discutimos a semana passada, e eles nos dizem que quando as leis civis, quando a civilização andar o mais próximo possível das leis morais, essa civilização vai servir de exemplo, então ela não vai ser extinta. Lembra? Então ele está continuando aquela pergunta que ele fez lá atrás. Lembra que nós falamos muito disso a semana passada? Mas então todas as civilizações vão ser extintas por conta disso? E os espíritos respondem, claro que não. As que mais se aproximarem das leis divinas, com as suas leis civis, servirão inclusive de exemplo e arrastarão outras como exemplo para outras civilizações. Por isso que ele continua. Então ele já vem com isso, por quê? Porque várias civilizações foram destruídas e destruíram várias outras. Então alguns filósofos vêm falar que então essa ideia de civilização que nós vivemos é uma decadência da humanidade, que se nós não tivéssemos criado esse tipo de civilização, nós estaríamos andando de uma outra forma. É essa a pergunta dele, relacionando as perguntas anteriores. E quando ele fala isso, e lembra sempre, e os espíritos respondem para ele de uma forma muito clara, é um progresso a civilização ou uma decadência? Ele perguntou isso diretamente, né? E os espíritos respondem o que no primeiro momento? Progresso incompleto. Então é um progresso, mas incompleto. E aí eles respondem o que a Cláudia e a Ana falaram: o homem não passa subitamente da infância à madureza, ou seja, ele não dá salto. Lembra que nós falamos também nessas últimas 3 semanas, toda essa questão do progresso é uma lei natural, mas ela vem vindo progressiva, como a própria lei nos diz, dependendo de tudo como eu faço. Então eu não saio do simples ignorante para angelical.
Eu passo por todas as fases naturalmente. E todas essas são necessárias para o amadurecimento moral do espírito e do crescimento dele. Olha quem chegou, Antônio Martins. Boa noite, Antônio. Antônio, boa noite. Eu vi a Elaine também. A Elaine também chegou. A Elaine está aqui e o Rafa fica mandando besteira no grupo, gente. No grupo que nós temos. A Elaine trabalhando e estudando aqui com a gente, e o Rafa mandando bobagem lá no grupo que nós temos no WhatsApp. Antônio, a gente sente sua falta de sábado, viu? Gente, tem muita gente que está falando que travou. Para nós aqui está normal, tá? A transmissão. Quem tiver com esse problema, sai e volta, porque hoje aparentemente, sem imagem, só som, para nós tá normal. Dá uma olhadinha, por favor, se tem mais alguém que está sem. Porque olha, da Ana está transmitindo, o meu, porque são diferentes, nós estamos assistindo a transmissão. Dá um feedback para a gente aí, tá bom? Então, beleza, 790. Gente, sempre lembrando, é sempre importante a gente prestar atenção muito na pergunta e relacionar, como a gente sempre fala, que ele sempre traz os questionamentos em relação ao que ele já perguntou e ao que os espíritos já responderam. Então, quando ele falou lá atrás que é um progresso a civilização, e aí ele pergunta, mas em contrapartida tem muita gente que fala que é uma decadência, e os espíritos respondem mais uma vez com uma clareza absurda: progresso incompleto. E justifica tudo aquilo que nós falamos, que nós não vamos dar saltos, nós não damos saltos, nós não vamos partir de seres que têm condições de estar em prova e expiação para mundo angelical. Por quê? Porque nós temos que passar por todos esses períodos, por todas essas etapas. Lembrando a brincadeira que a Ana fez a semana passada com relação a Jesus. Lembra que nós falamos na semana passada? Se ele tivesse sido criado esse ser perfeito, espírito puro, qual o mérito dele? Por que ele não teve que passar por todas as etapas, que é o racional, que é o justo? Quando nós falamos que Deus é soberanamente justo e bom, aonde que estaria a justiça dele se ele tivesse criado esses seres à parte? A parte nos extremos, porque se nós formos pensar nos extremos, ele teria criado, segundo algumas crenças religiosas, os anjos, os santos, e teria criado também os demônios. Então ele acordou de mau humor, criou o anjo decaído, ou ele foi enganado, que eu não vou nem entrar nessa baboseira, e ele criou seres prontos e acabados, perfeitos. Claro que não. E aí a racionalidade da doutrina vem nos falar exatamente isso, e eles respondem isso o tempo inteiro. O homem não passa subitamente da infância à madureza. O que eles estão dizendo? Eu não passo, eu não começo a falar e entro na universidade. É isso que eles estão nos falando o tempo inteiro. A Suzy Camargo está fazendo o seguinte: a civilidade e o progresso podem ser dois processos distintos, penso eu. Sim, por isso que eles dizem que o progresso é incompleto, Suzy. Por quê? Porque nós temos civilizações, por isso que nós lembramos a semana passada, do que nós discutimos a semana passada. Nós tivemos várias civilizações que o progresso aconteceu, e a civilidade eu atropelei qualquer outras que tinham por aí. Por isso a extinção de várias civilizações, que Kardec faz o questionamento nas questões anteriores, né? Então são coisas que podem caminhar não lado a lado. Eu posso caminhar completamente diversa da minha situação. A mesma coisa que nós vamos voltar também no que nós sempre estudamos e conversamos, que é a questão da moral e intelectual. Eu cresço intelectualmente e moralmente não, e vice-versa em algumas situações. Tá bom? Vamos lá? Marli, eu estou digitando rápido porque eu tenho que digitar, eu tenho que prestar atenção. Mas eu estou aqui, estou trabalhando. Vamos lá, 790A. Será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Mais do mesmo, né? Mas vamos comentar? Vocês querem comentar sobre isso? Seria racional condenar essa civilização? Condenar antes de que ela abuse e não da obra de Deus. É o abuso que a gente faz do livre-arbítrio, né? A gente tem tudo posso, mas nem tudo me é permitido, me é conveniente fazer. Na verdade, a gente também já falou sobre esse assunto, a gente está
Ele está só perguntando de novo de uma outra maneira, né? Cláudia, quer perguntar? Então, eu coloquei que não é condenável, né? Porque muitos, eles cometem atos abusivos, abusam em nome de Deus. Fazem coisas, né? Eu não sei se eu entendi, porque eu li várias vezes, viu? Eu achei, é uma frase só, mas eu li várias. E tem homens que deturpam essas leis divinas e fazem uso delas. Seria isso? Também, não, tanto lei divina, Cláudia, como a lei civil. Né? Por isso que ele pergunta, ó, será racional condenar essa civilização? Eu acho que a Suzy falou disso agora há pouquinho, não foi, Suzy? Da civilidade? Seria racional condenar a civilização? Porque eu tenho poder, eu faço a lei do jeito que eu quiser. Eu tenho que condenar a atitude de quem está à frente disso. É a mesma coisa que nós usamos, gente. Isso é a defesa, que não deixa de ser uma defesa justa, quando nós escutamos críticas vorazes, e algumas com razão, em relação a algumas religiões, e vamos colocar a doutrina espírita nesse mesmo pacote, de que quem equivoca-se é o homem, não a religião. Justa a defesa. Não vamos nem entrar aqui, senão vai começar a chover um monte de comentário. Vai começar a chover um monte de comentário. Mas tem, a igreja também fez isso, o centro espírita também faz aquilo, o pastor faz aquele outro. Mas a defesa nesse sentido é plausível e justa. Quem comete os equívocos em relação à civilização é o homem. Eu estou à frente da civilização, eu adequo as leis, como a Cláudia falou, não só as leis divinas, ou as leis da igreja, ou qualquer coisa do tipo, os meus interesses principalmente, não as minhas necessidades, porque na verdade se fossem as necessidades seria lógico e racional, né? Depende da minha necessidade, depende do que aquela civilização está precisando, eu adequo. Nós estudamos isso semana retrasada, que as leis humanas teriam que se adequar às necessidades daquele momento, daquela cultura. Mas o que eu faço? Muitas das vezes, né, eu pego aquela situação e faço com que a determinada lei me prevaleça. Mas é que nós vivemos no Brasil e isso quase não acontece, então não dá para a gente discutir muito isso, né? É uma coisa que está muito distante de nós. Gente, nós temos isso no dia a dia. Nós não ficamos indignados aí a semana passada com o juiz, desembargador, dando carteirada, falando que o outro era quem era o outro. Nós não vimos aqui em Marília a vereadora, a chefe não sei do que da polícia, dando intimada no funcionário porque ela era vereadora. É que são todas essas situações. A lei não está correta. As leis que nós temos, gente, já estão muito interessantes e boas. Nós é que usamos da maneira que é. E é isso que eles estão falando: condenai antes os que dela abusam, e não da obra de Deus. A obra de Deus é perfeita. É como o Joseph, né? Se eu falei errado, se deve fazer desenvolvimento dentro da lei moral. Exatamente, dentro das leis de Deus, né? A lei moral dentro das leis de Deus deveria ser o correto. Um dia vai ser ainda, né? A moral, a inteligência, tudo dentro da lei de Deus, né? Eu vou aproveitar mais um, gente. Olha, eu falo para vocês que aí quando começam os comentários eu fico encantado, e aí a gente ia parar um pouco antes, hoje não vou conseguir. Antônio Martins, parceiraço nosso, fazendo uma pergunta extremamente interessante que muita gente vai aproveitar. Mas pergunta mesmo: até que ponto a espiritualidade permite ao homem da terra explorar ou cometer os equívocos? E um equívoco não serve de melhoria ao seu próximo? Não serve como prova e expiação? Antônio, eu sempre uso nesse sentido, e isso é uma discussão com uma vertente dos estudiosos da doutrina, ou os ditos estudiosos da doutrina, nem sempre todos são, com relação ao livre-arbítrio. Aqui a gente sempre, a Ana comentou agora há pouquinho, nós sempre vamos usar o livre-arbítrio para tentar explicar essa situação, que e isso que eu falo que vai sempre ter uma discussão, e eu sempre vou defender o que eu entendi que Kardec quis nos dizer, e a espiritualidade quando vem nos explicar sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não foi dado pelo Pai, livre-arbítrio não foi dado por Deus, como muita gente bate no peito e fala assim: mas o livre-arbítrio Deus me deu, então é meu.
Não é isso que a doutrina espírita nos mostra. Não é isso que a doutrina espírita nos explica, com uma lucidez, com uma racionalidade impressionante. Livre-arbítrio é conquista do espírito. Ah, peraí, Alexandre, peraí, a vida inteira eu ouvi falar que o livre-arbítrio Deus me deu. O livre-arbítrio é conquista. Por quê que é conquista? E aí a racionalidade e a lógica. Quanto mais evoluído moralmente, mais eu conquisto liberdade de ação. Vocês concordam com isso? Isso faz sentido ou não? Quando eu faço 18 anos, eu posso tirar a carteira de motorista? Por que só com 18? Porque, teoricamente, com 18, eu já poderia responder pelos meus atos. É o mesmo princípio. Exatamente o mesmo princípio. Se me foi dado o livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser, por que com 5 anos de idade você não dá um carro na mão do moleque? A responsabilidade é dele. Nossa, Alexandre, mas que extremo. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Quanto mais eu evoluo, mais condição moral eu tenho, mais livre-arbítrio eu conquisto. Peraí, por quê? Porque com mais condição moral, a probabilidade de acontecer o que o Antônio fez a questão, de eu prejudicar ou me prejudicar é menor. Então, quando ele fala aqui, pergunta, a espiritualidade permite que o homem na Terra explorar ou cometer equívocos, e o equívoco não serve para a melhoria do seu próximo? Mais ou menos, Antônio. Ele vai servir como prova ou como expiação, mas para quem? Vamos usar de novo o coitado do Hitler. O que ele fez foi prejudicial a quem? A espiritualidade deixou? Ele usou o livre-arbítrio? Para quem que foi prova? Para quem que foi expiação? Qual foi o benefício? Para que lado? Como é que nós podemos medir esse benefício e esse prejuízo? Então, sempre nós temos que entender que a espiritualidade permite. Eu sempre vou usar esse exemplo para quem assiste os nossos estudos e as minhas palestras. Vai falar que eu sou repetitivo, mas eu acho que é o mais fácil, é o mais lúdico, é o mais simples de entender. Eu sempre uso essa história como do cercadinho de criança. Sempre vou usar, para mim, é um dos melhores que tem. Eu escutei isso do Richard Simonetti. Então, se o Richard falou, eu já parto com uma grande vantagem. Por que é o cercadinho? Porque a criança começou a engatinhar. O que você faz? Põe no cercadinho. Mas ela já não começou a engatinhar? Ela já não tem a liberdade dela? Tem. Desde que dentro de uma determinada área, dentro de uma determinada realidade, que ela não coloque em risco nem ela e nem outras pessoas. Então, ela tem toda a liberdade, ela pode usar todo o livre-arbítrio dela aonde? Dentro do cercadinho. Por quê? Porque o pai e a mãe, e aí transferimos isso para a nossa realidade, do pai, de Deus, dentro desse cercado, Alexandre, você pode usar o seu ar livre do jeito que você quiser. Agora, se você já começar a querer pular o cercadinho para fora, nós vamos ter que fazer o quê? Aumentar o cercado. Para quê? Para que você não corra risco de causar um mal para você e para outras pessoas. Então, eu crio um mecanismo para balancear esse tipo de coisa. E aí volta naquela história. Por que nós falamos as coisas prontas e nós precisamos ter cuidado? Mas se eu tenho meu livre-arbítrio, a escolha é minha, não tem a lei da causa e efeito? Tem. Desde que, nós já estudamos isso várias vezes, o mal que você vai causar para você ou para outrem não seja tão grave que isso possa trazer prejuízos para uma sociedade de uma forma geral. Simples assim. Então, na verdade, ele pode ser uma prova de expiação? Pode. Como que a espiritualidade pode deixar correr solto? Claro que não. Claro que não. Nós vamos ter sempre mentores, nós vamos ter sempre trabalhadores na realidade espiritual, cuidando da minha atitude e de toda a atividade coletiva. Por que nós temos um governador do planeta? Está ali só para colocar cargo? Não é que nem nós vivemos lá no terreno. Não é que nem nós vivemos na nossa realidade, que é só cargo. Não, ele está aqui tomando conta de tudo isso daqui. Isso daqui está tudo organizado por alguém.
que tem que ter esse cuidado para que a coisa não desande e que nós percamos as nossas oportunidades reencarnatórias. Então, por isso que eu sempre digo que o cercadinho nesse sentido do livre-arbítrio é o melhor que tem. E a gente sempre ter um cuidado muito grande de entendermos que o livre-arbítrio é conquista do espírito e não prêmio. O livre-arbítrio não pode ser alguma coisa que me é dada ao léu. Por quê? Porque nós vamos fazer esse risco que nós corremos agora. Senão nós vamos correr esse risco que nós estamos correndo. Se você pode, que o Antônio perguntou, mas se eu posso fazer o que eu quiser, eu posso prejudicar. E a gente sempre discute isso. O que a espiritualidade está do lado tentando fazer? Que eu cometa o menos erro possível e de que eu use a minha existência daquele momento para o progresso moral do meu espírito. Então, o nosso anjo da guarda, gente, ele não está aqui para arrumar namorada. Ele não tá, se ele fosse bom, não ia arrumar, né? Nem marido, nem esposa, cada um vivia do seu jeito. Ele não está aqui para responder se nós vamos ganhar na Mega Sena. Então, espírita que vai na casa de outro espírita, e aí eu vou falar das outras religiões, não vou nem falar das outras religiões, porque não acredito em espírito, mas vai procurar o cidadão para perguntar se o filho vai arrumar namorada, se o filho vai arrumar emprego melhor, se ele sai daquele emprego para arrumar outro. E aí eu me digo de tal denominação religiosa, mas vou não sei aonde lá, pago para o cara me contar o que vai acontecer no futuro. Espírito evoluído, espírito que está preocupado com a evolução moral de qualquer ser, não tem tempo para ficar perdendo com esse tipo de bobagem material. Simples assim. Então o que os nossos espíritos protetores, nosso anjo da guarda está fazendo aqui? Tomando cuidado para não ser atropelado na rua? Também não. Se você está se preocupando com isso, esquece. Está preocupado aqui com uma coisa só, com a sua evolução moral, com você perder o menos tempo possível nessa encarnação com bobagem, de você não ficar patinando e você acelerar o seu processo evolutivo na questão moral. É esse o trabalho dele. É esse que fica do lado para fazer. Todas as outras bobagens que a gente ouve é bobagem em relação à doutrina espírita, né? E aí cada crença acredite no que quiser. Mas é nesse sentido. Por isso que eles nunca vão, e aí a conquista do livre-arbítrio, eles nunca vão chegar na sua orelha e falar assim, ó, não faça. Por quê? Porque ele estaria tomando a decisão por você. A escolha é sua. Então, por isso, volta na palestra de ontem, no bate-papo de ontem. Então, quando nós pedimos favor, vamos voltar no Edgar, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, quando nós pedimos alguma coisa para a espiritualidade, pensa bem no que você está pedindo, porque nós não sabemos pedir. Então é nesse sentido que eles vão estar. Então o livre-arbítrio que eu vou ter, mas então a decisão é minha, então eu uso o livre-arbítrio? Sim, até aquele determinado ponto que não coloque tanto em risco o seu progresso moral ou da coletividade que está próxima a você. Tem mais? Eu vi um monte de comentário, gente, desculpa, eu falei demais aqui. Pode ir com nada de... sempre vai ter encarna, desencarna por causa do livre-arbítrio. Só assim pra gente aprender. Não tem jeito, né? A gente aprende na espiritualidade, a gente aprende no mundo espiritual e vem colocar a prova aqui, fazer a prova. Na verdade, E aí... É aí que a batata assa. Exato. Vamos lá, 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Vamos lá, comentários? Bom, a pergunta... Deixa eu só... Eu achei ótimo da Márcia aqui. Eita, nosso anjo da guarda tem trabalho, viu? Nem me diga, Márcia. Eu tenho até dó dele. Bom, os meus já devem ter tocado. Os meus já devem ter trocado uns 3 ou 4, que os caras não aguentam e trocam. Põe outro lá no lugar. Põe outro no lugar lá. Ainda mais nem fácil que foi, desiste, vai você agora. Antes de vocês comentarem, a Raquel estava fazendo um comentário da questão anterior, só para a gente não perder. A Raquel estava perguntando, mas como eles nos intuem sem interferir no livre-arbítrio? Eles intuem, acabou de falar. Você respondeu sua própria pergunta, Raquel. Sempre, gente, sempre nós somos, quando nós damos ouvido ao nosso, escolha o nome,
anjo da guarda, anjo protetor, anjo guardião, parceiro, chapa, Zé, ou o cara, não interessa o nome que você quiser dar, eles sempre que nós estivermos atentos, que nós estivermos tentando nos sintonizar com a nossa evolução moral, com o nosso crescimento moral, eles sempre vão estar nos intuindo e nós sempre iremos receber as intuições e os sentimentos em relação ao nosso bem. Só que o nosso bem nem sempre é o bem que nós queremos. Nem sempre é o que a gente quer fazer. Certo? E nem sempre o que nós achamos que é o melhor. O Sérgio falou, vou aproveitar de novo o comentário do Sérgio, muitas vezes a doença que veio é a cura para o espírito, que é mais profundo do que essa explicação. Então, o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, a espiritualidade amiga, principalmente o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, que está designado a cuidar e nos orientar em relação às nossas atividades terrenas e ao nosso trabalho espiritual para o crescimento, sempre vão estar nos intuindo para o melhor, para o nosso crescimento moral. Que fique muito claro para a gente isso. Agora, o que acontece? Sabe qual que é o mais legal que a gente vê em desenho e nós não damos muita importância? Lembra dos dois anjinhos? Do anjinho e do diabinho? Quem que sempre ganhava? Diabinho. Sempre o diabinho ganhava. E sabe quem que é o diabinho? Sou eu. Ganha uma coca aí, vai. Sou eu. Eu. Quem que é o anjinho? Eu. Eu estou ouvindo o que eu quero. Nós é que usamos, e aí quando vira espírita, então vira pior ainda, que nós achamos que é obsessor tudo na vida. Aí nós arrumamos uma desculpa, a muleta do obsessor. Nós queremos. Quando eu faço a bobagem, eu quis fazer a bobagem. Quando eu traio, eu quis trair. Quando eu minto, eu quis mentir. Quando eu roubo, eu quis roubar. Não foi o obsessor, não foi o anjinho e nem o diabinho que falou. É o que eu sinto. E aí vai voltar na pergunta da Raquel. Aonde entra o meu anjo guardião? O meu anjo protetor, o meu anjo da guarda? Vai tentar de todas as formas me intuir para que eu não cometa o equívoco. A escolha é minha. Alguém comentou aqui, a Suzy de novo, livre-arbítrio igual a responsabilidade é sua sempre. Exatamente, a escolha final é minha. Esse coitado, ele pode estar tentando dar martelada na minha cabeça e eu não quero ouvir. Lembrando que a gente encarna Suzy, perfeito. dentro do objetivo, né? O seu meio que você vive é propício para você colocar à prova os seus defeitos, as suas fraquezas. Ou seja, quem tinha problema com dinheiro, enfim, vai estar mais próximo do dinheiro à vontade para que aprenda a não roubar. Gente, as provas são essas. Não é colocado, eu tenho um problema aqui, vou ser colocado longe do meu problema. Não, eu vou ser colocado próximo, onde eu tenho que lutar mais comigo mesmo para não fazer aquilo errado. Provavelmente é isso que eu vim aprender. Perfeito. Né? Exatamente. É nesse sentido que nós temos que entender. É por isso que eu quis usar esse exemplo, voltando no da Raquel. Eu acho que o Herbert fez um comentário aqui que eu queria voltar. Minhas escolhas, minhas consequências, exatamente. Mas é muito importante, né, Herbert, a gente entender, eu acho que sempre é muito bom a gente ter sempre essa imagem muito clara. E a Raquel perguntou, o meu anjo da guarda, ele não vai interferir na minha escolha. A pergunta dela já tinha resposta aqui, né? Ela falou, ele vai me intuir ao melhor para o meu crescimento moral. Quando eu entendo isso, às vezes, nem sempre, eu consigo entender que aquela minha vontade maluca de mudar de emprego, porque eu vou ganhar mais, às vezes fica embaçada e eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque eu não sei se aquilo, tem alguma coisa me dizendo que não. Lembra aquela história de mãe, né? Quando mãe fala, é a mesma coisa do coitado do anjo da guarda, só que o anjo da guarda é pior ainda, porque ele fala só na intuição. Mãe grita, joga chinela, ameaça. Ele não. Ele tem só
a condição de tentar fazer com que a gente caminhe e olha bem a palavra, não é no caminho do bem, é no caminho que vai fazer com que o meu caminho evolutivo seja executado da melhor forma. É por isso importante orar e vigiar, né? A gente está sempre tentando estar num padrão vibracional bom, para que a gente consiga ouvir este ser tão abençoado que pediu para vir nos ajudar. Na verdade, tem missão. Ele está trabalhando, viu? O cara está trabalhando. Pensa o tanto de horas que esse meu ganha. Pensa nesse coitado. Nesse coitado não, porque o cara ganha bônus, né, de ser meu. Mas, e só para a gente ir para outra, só para fechar essa questão da Raquel, que é importantíssima, Raquel, o outro lado também é verdadeiro, né? Por que a gente muitas vezes leva em consideração o que o tal do diabinho está falando? Porque é o que eu sintonizo, é o que eu quero ouvir. E aí não tem nada do diabinho nem do anjinho. Eu vou atrás do que me interessa. E aí o que está aqui do lado, falando vai, trai, mente, fala bobagem, fala palavrão, vai pro bar, esse é o que está sintonizando. E aí sabe o que ele está fazendo? Ele que está errado? Não. Ele está querendo matar a vontade dele. Não adianta pôr a culpa nele, não. Ele está simplesmente aproveitando da minha vontade. É isso que nós espíritas, principalmente, precisamos entender. Ele está simplesmente tentando matar a vontade dele e encontrou alguém que tem a mesma vontade. Quando a gente escuta isso e pensa sobre isso, começa a dar um frio na espinha, porque quando a gente olha para o que nós queremos a maioria das vezes e não temos coragem de falar publicamente, e nós sentimos que fomos intuídos por esse, a batata assou. Porque quem veio perto foi porque você trouxe. Simples assim. Simples assim. Só se aproxima se ele se sentir sintonizado com as mesmas vibrações, com os mesmos interesses, com as mesmas vontades, com os mesmos defeitos, os mesmos vícios que eu tenho. Eu simplesmente ofereço o que eu tenho, gente. O que você ia falar da Raquel? Desculpa. Raquel, às vezes não, todas as vezes não nos lembramos das nossas escolhas e quando chega a consequência achamos que estamos sendo punidos. Mas a maioria, Raquel, a gente faz escolhas na espiritualidade ou fazem por nós, porque temos que aprender, como já disse, né? A gente está lá na espiritualidade aprendendo e vem aqui para colocar em prática. Claro que a gente não vem lembrando. Se a gente viesse lembrando era fácil, né? Estou passando por isso, mas eu vou ganhar aquilo. Aí tem aquela tal da barganha, né? Não tem a barganha. A gente tem que passar, por entender, né? E aí acho que a gente é punido, exatamente. Então não há punição, né? Não tem punição. Gente, então, mas vamos falar da 791, né? Que eu respondi aquela da Raquel. Sérgio, Cláudia, você começou a falar e eu respondi da Raquel, não deixei isso terminar, desculpa. Não, acho que nem tinha começado. Então vamos lá? Eu li só. Que voltou naquilo, né, que só vai desaparecer quando tiver equilibrado a inteligência e a moral. Porque a moral não pode vir, a inteligência nós temos que ter, só que eles têm que estar ali, ó. E tem que ter a boa vontade para realizar bons trabalhos, né? Porque se eu não tiver inteligência, a minha moral estiver elevada e eu usar isso para o bem comum, usar só a meu favor, vou fazer isso, ó. Estou fazendo isso daqui, Deus, mas está vendo aí, né, ó. Então não vai adiantar, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas sem interesse, pensando no próximo, pensando em ajudar. Isso é equilíbrio entre uma coisa e outra. Ele fala assim, né? Apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam, né, os males que hajam produzido. A gente fala muitas vezes, nós já falamos das duas asas, né? Enquanto as duas asas não batem igualmente, a asa moral com a da sabedoria, como ele diz assim, quando a moral estiver desenvolvida com a inteligência, quando as duas asas baterem juntas, né? E aí sim nós vamos estar alinhados com a lei divina. Eu consigo entender melhor, né? O que a Ana está dizendo, ela sempre usa esse exemplo em relação às duas asas do equilíbrio.
A palavra simples é essa, quer dizer, quando eu conseguir que o meu espírito esteja intelectualmente e moralmente equilibrado, altamente equilibrado, porque aqui nós estamos falando de desaparecer os males daquela civilização. Estamos em outros mundos. E aí, não, até aqui, né, quando a gente vai mudar, né, sempre pensando nas mudanças que nós temos. Nós estamos aqui em prova e expiação, nós vamos ter que estar num patamar que essa condição moral nos dê condições de ir para a regeneração. E assim por agora, extirpar todos os males dessa sociedade quando? Mundo puro, que jeito? Quando nós simplesmente amarmos. E aí está um pouquinho distante. Então nós não vamos nem perder tempo de tentar justificar. No final aqui, que ele falou que o fruto não pode surgir antes da flor. Sim. Quer dizer, se eu não deixar a flor desabrochar dentro de mim, seria, né, esse equilíbrio. Como que eu vou gerar fruto? O fruto seria as minhas ações, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu vou fazer, né? Então não tem como uma coisa vir antes da outra. Perfeito, Cláudia. Mais alguma coisa? A Márcia Freire colocou assim, olha, eu estou trabalhando para ser anjo guardião de alguém. Aí o Felipe Alves falou, olha eu aqui. Bom, Felipe. Felipe já está virando. Olha só, você tem a Márcia Freire como anjo guardião, fica atento que ela sabe muito. O Herbert, vários comentários bacanas. A Raquel está falando, você nos colocou frente a frente com o espelho. Raquel, eu sempre digo que esse exemplo, quando a gente fala em relação ao espelho, eu sempre gosto de falar isso, qualquer assunto cabe, né? Mas esse de frente a frente com o espelho é muito importante a gente estar realmente com coragem de nos expor para nós mesmos, né? Que a gente consiga realmente olhar com a verdade que nós precisamos para nos entender e para nos modificar. Porque o que nós normalmente fazemos para o espelho, a primeira coisa que a gente faz no espelho é colocar maquiagem, arrumar o cabelo, colocar batom. Para quê? Para que o por fora, porque a casca a gente dê um tapa. Quando na verdade, com a condição moral, nós não temos essa possibilidade. E mais, vou mais longe, eu sempre digo que esse olhar para o espelho é a única maneira, infelizmente, pelo menos que a gente conhece, de que a gente consiga tentar mudar ou tentar alterar os equívocos, os vícios, os defeitos que nós ainda carregamos. Por quê? Porque só nós sabemos, gente. Você pode falar assim, mas o marido da Cláudia sabe qual é o defeito dela. Não sabe. A Ana sabe dos meus? Não sabe. Ela sabe os que eu mostro. Ela sabe os que são muito aparentes. Mas ela não sabe o que eu penso. Ela não sabe o que eu sinto. Nós não sabemos o que o outro está pensando, nós não temos essa capacidade ainda, graças a Deus. Então esse olhar para o espelho é nesse sentido, porque só nós conseguimos fazer esse tipo de autoanálise, e não é para se martirizar, aproveitando esse momento que nós estamos passando de campanha tão gigantesca que nós estamos tentando fazer contra suicídios e tudo mais, não é para se desesperar e entrar em depressão, é para mudar o rumo, é para entender que eu preciso mudar a minha maneira de ser para ser feliz. As mudanças que nós temos, o que nós ainda não entendemos é que as mudanças que nós precisamos fazer em nós, as mudanças e não reformas, elas só surtem efeito e só têm valor para mim, gente. A evolução é minha. A minha mudança vai atingir a sociedade que eu convivo? Claro que sim. Mas o interesse da mudança moral é meu. O progresso moral é meu. Então quem sabe de mim? Quem sabe quais são as minhas más tendências melhor do que eu? Eu. Mas normalmente, qual que é o grande problema que nós temos? Desse olhar para o espelho, e a primeira preocupação que nós temos é de criar uma maquiagem para nós mesmos. E aí fica difícil da gente conseguir enxergar e fazer com que isso se altere. Por quê? Porque eu não quero ver. O Antônio está fazendo um comentário aqui sobre o espelho, eu nem li, Antônio, eu vou ler agora, tá? Sim, e como se olhar no espelho e perguntar que vida eu gostaria de ter e o que estou disposto a melhorar, contribuir e evoluir para isso, que atitudes devo ter agora, hoje, amanhã, o que gostaria de deixar como legado? Antônio, mais uma vez, exatamente o que a gente está falando, obrigado, né? E principalmente a se aceitar e não olhar nossos defeitos, sim, quando podemos melhorar. Eu estava falando, o Antônio estava junto com a gente, ajudando. É exatamente isso que nós falamos, né, Antônio?
Eu só consigo identificar isso como algo positivo quando eu entendo que isso vai me fazer feliz. Espera aí, Alexandre, agora deu um nó. Espera um pouquinho. Então quer dizer que quando eu reconhecer que o meu grande defeito é ser fofoqueiro, eu preciso acabar com isso para ser feliz? Claro. Nossa, mas me dá tanta alegria mandar mensagem no WhatsApp para os outros. Momentâneo, material. Por quê? Porque isso é um defeito. Porque isso é um vício. Porque isso é um equívoco. A felicidade não está aí, a felicidade está na minha evolução moral. Então, quando eu conseguir detectar os meus erros verdadeiros, e não é o do outro, normalmente isso é outra coisa, além de colocar a maquiagem, normalmente nós achamos que o outro é pior que eu, né? Ah, mas eu fofoco, mas a Cláudia fofoca muito mais. E daí? Você acabou de falar que você fofoca, resolve o seu problema da fofoca. O da Cláudia, o problema dela é maior, provavelmente, se ela fofoca mais. Mas resolve o seu problema, o seu vício, a sua dificuldade. E o mais difícil de entendermos, gente, por isso que eu citei o exemplo do suicida, e nós vamos falar muito disso esse mês todo, da prevenção, enfim, de todas as situações, é de nós entendermos que todas as curas, todos os defeitos que temos, todas as dificuldades que temos, todas as situações que nós temos um problema muito sério de não controlar, como vários, né? Nós não precisamos citar, mas nós temos aí o da bebida, o do álcool, da fofoca, o do sexo, enfim, tem uma lista, dos defeitos a lista é enorme, das qualidades é que é menor. Mas qual que é o grande, que eu acho que é o grande trabalho, que eu acho que a espiritualidade, que nós temos uma responsabilidade muito grande, que a preocupação nessa campanha não é ficar colocando lacinho amarelo, não é ficar fazendo campanha no Facebook com um vídeo bonitinho, é efetivamente o que nós fazemos. Quando nós percebemos e quando nós tentamos entender para nós, porque muitas vezes nós achamos que nós não temos essa possibilidade, e às vezes tem gente do lado que nós também imaginamos que poderia cometer essa atitude e está prestes a acontecer, quando nós entendemos que eliminando esses nossos vícios, defeitos, dificuldades, isso é para que o espírito que hoje está habitando o corpo do Alexandre seja feliz. Essa é a grande dificuldade por que passa quem tem depressão, porque quem pensa em suicídio, para quem está desesperado, para quem está agoniado, porque eu não consigo enxergar que eu parando de fazer tal coisa que me dá prazer. Por exemplo, como é que você fala para alguém que gosta de ir no bar todo dia, bebe todo dia, das 6 às 8 da noite e vai para casa bêbado, como é que você chega para esse ser e convence ele de que para ele ser feliz, que para ele melhorar, para que ele alcançar a felicidade, ele não vai mais ficar feliz no bar? Como é que você convence a pessoa disso? Como é que você convence alguém que sente prazer absoluto, que é viciado em sexo, que ele precisa parar com esse vício para ser feliz, se aquilo dá felicidade? Olha que complicado que é você entender essa situação, você tentar se convencer de que alguma coisa que te dá felicidade, entre aspas, que te dá prazer, que te faz feliz naquele momento, droga, enfim, é o que te faz mal, é o que eu preciso eliminar para que eu seja feliz. Como é que nós precisamos lidar com isso? Olhando no espelho. Olhando no espelho. Não me escondendo. Não escondendo os meus medos, os meus traumas. Por quê? Porque se eu vou no bar todo dia, alguma coisa tem, gente. Se eu uso droga todo dia, alguma coisa tem. Sempre, e não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas claramente eu estou fugindo de alguma coisa, eu estou me escondendo de alguma coisa, ou estou buscando em algo material, algo que me preencha em relação ao que está me faltando no espiritual. Então é em relação a isso que nós precisamos entender em relação a esse mal. E o que a Cláudia falou, então claro que eu só vou conseguir fazer isso
quando eu conseguir entender que eu preciso eliminar esses males para que a sociedade elimine os males. Lembrando que normalmente o que nós adoramos fazer é esperar que a sociedade extermine com o mal para que ele não exista mais, quando na verdade o caminho é o inverso. Eu não posso ser corrupto para não ter um político corrupto, para cobrar do político corrupto quando ele se equivocar. Eu não posso ser um mau caráter porque a sociedade tenha um bom caráter e não mais um mau caráter. E normalmente nós nos acomodamos e sentamos querendo que a humanidade mude e que se acabe com os males da humanidade por si só. Ou pior, o que tem muito espírita ainda na infantilidade, esperando que o planeta Terra mude para a regeneração. E eu vou junto com o planeta Terra. Ai, que inocência, que infantilidade. Enquanto os espíritos que habitam o planeta Terra não tiverem condição moral de um planeta com as características que habitam um planeta de regeneração, a Terra continuará sendo prova e expiação. Então, quando falarem para você que tal data vai mudar para a regeneração, opa, não sei não. Se nem na pandemia nós não estamos aprendendo, será que nós aprendemos? Já nós estamos prontos para ir para outra realidade? Não sei. Gente, nós vamos encerrar. Só um pouquinho, vamos dar um momento de descontração aqui que eu falei que eu ia fazer, porque Edmilson, né? Você falou, você deu o exemplo da Cláudia, né? Eu li aqui, ó. Você tá lendo? Eu falei que ia ter que contar que você não tem Face. Aí ele falou, mas é por isso mesmo que eu falei. Aí todo mundo tá conta. Eu falei, isso, agora quem faz a fofoca sou eu. Então, eu vi que ele mas colocou. a fofoca tá liberada, então... Ele falou, Paquita fofoca mesmo, tem a língua solta. Olha. Verdade. Eu não falo mais com ele agora. Verdade, Edmilson. Viu? Eu só falei, ó, olha, Juliana, tem mais aqui que me incentivou. A Fernanda, todo mundo conta, você tá vendo? Ó, Eu li. só aqui, ó, meu nome da guarda tá falando. Você Não me fala, segurou, vocês aqui. E aí eu falei. Eu tava dando risada aqui, me segurando. Mas Bom. deixa, não falo mais com ele não. A Aí- mudança é individual, Felipe Alves? Sim, Felipe. Depois entra no coletivo, sim. Sempre visando o coletivo, mas ninguém pode mudar por mim, né? Perfeito. Bom, gente, nós vamos encerrar, porque senão nós vamos começar a 792, são duas, né? 792 e 792A, e a 793, que também é grande, bem complexa, e vai fechar mais uma vez esse item da civilização. Então, para a gente não correr, para a gente não atropelar, nós vamos encerrar com a 791 aqui com a gente, tá bom? Fica para a semana que vem. Ó, Esmeralda, nós também estávamos com saudade, Esmeralda. Semana que vem, então, nós retomamos da 792, fazemos a 792, 792A e 793, tá? Eu sempre digo, brinquei ontem com o Rodrigo e com o Paulo e falo isso toda semana, gente, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que deve olhar e falar, nossa, esses três patetas, cara, eles fazem 2, 3 perguntas por noite e acham que estão fazendo alguma coisa. Gente, eu não tenho a menor ideia se nós estamos fazendo alguma coisa. O que nós estamos fazendo é o que a gente acredita servir para nosso estudo, aquilo que a gente fala sempre. O estudo era aqui e nós resolvemos transmitir com a participação de vocês o que eu falei ontem na transmissão e depois da transmissão para o Paulo e para o Rodrigo, que é impressionante, eu falo isso toda semana, a quantidade de comentários extremamente ricos que nos ajudam demais, tanto por isso que demora um pouco mais o estudo e a gente para mesmo, é muito importante a gente ouvir, a gente tentar esclarecer, a gente tentar discutir com, estava em 80 pessoas juntas, quer dizer, cada um tem uma visão, cada um faz um comentário, a ideia é exatamente essa, tá? Então nós não vamos acelerar, aquilo que eu falei para ela outro dia, nós sabemos que tem lugares que faz 15 questões, faz um capítulo quase do Livro dos Espíritos, um item do Livro dos Espíritos. Não consigo, gente. Eu não sei se eu sou leso demais, mas não consigo entender. E mais, já que é meu aniversário eu posso falar mesmo, tá, e tem alguma coisa equivocada. Não é possível que eu consiga fazer 15 questões do Livro dos Espíritos em 1 hora. Não consigo enxergar, não consigo achar que isso é possível, tá?
e não é uma crítica negativa, depreciativa, eu só justifico o fato de muitas vezes nós fazemos, como a gente tem feito essa média de 3 questões, às vezes 4 questões, tá? Mas hoje nós fizemos 3 e olha que ainda nós fizemos muito, porque senão a gente poderia ficar mais tempo ainda naquela questão da Raquel, do Antônio, que foram riquíssimas, a Eliette comentou também, enfim. Gente, tem muita coisa interessante que vocês colocam, nos ajudam demais. Como eu disse, muita gente entrou a primeira vez, de novo estou vendo muita gente boa, muita gente nova, desculpa, e tiver alguma pergunta fora do... Espera só um pouquinho. Fora do assunto, entrem no particular, entrem na página, entrem no atendimento fraterno e a gente responde por lá. A gente não tem um trabalho de carta consoladora. Por aqui, não. A gente pode, quando voltar, sair da pandemia e voltar aos trabalhos, a gente pode até indicar alguns lugares, tá? Acho que deve ser a primeira vez que você... Ela falou que é a primeira vez, acabou de escrever aqui, ó. Tá joia? O Edmilson está falando que é assim mesmo, a gente vai com calma. Eu acho que tem que ser, Edmilson. Ontem a gente falou com o Paulo e com o Rodrigo aqui. Eu acho que... eu acho não, gente. Isso é aquilo que a gente falou. O formato não é para ter seguidor na página, nada. O formato é de uma maneira que nós 3 aqui, e quem está estudando com a gente, consiga tentar entender da melhor forma possível, ou compreender, ou ter um entendimento, ou um despertar um pouco maior do assunto em relação à doutrina, que não vai se esgotar jamais. Aquilo que eu falei, nós estamos no quase 4º ano de estudo de novo do Livro dos Espíritos, nós estamos no meio do livro, né? Um pouquinho para frente do meio. Então se preparem que vocês têm mais uns 3 anos junto com a gente, estudando, fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, só para a gente encerrar, gente, lembrando mais uma vez, né? A Suzy está agradecendo. Obrigado, Suzy, bem-vinda. Quem está entrando quem está entrando pela primeira vez, gente, por favor, entrem na página, curtam, sigam, que além dos estudos, das transmissões, sempre tem muita coisa bacana. Obrigada, de texto, de muita coisa interessante acontecendo, fora as nossas transmissões. O Roberto está falando, essa oportunidade de poder estudar com a maravilhosa companhia de vocês me faz muito bem, a nós também. Deixa até de assistir o jogo do Fluminense, olha aí, estamos ganhando do futebol. Mas a nós também, a energia que chega para nós é impressionante. Gente, beleza? Então, mais uma vez, né, pra gente tem aí, claro, tem. Só pra gente encerrar, mais uma vez, obrigado, né? Tantos comentários bacanas que vieram do meu aniversário, que vieram aqui hoje, que mandaram na minha página no particular. Sempre digo, né, a Ana também fala isso, muitas pessoas aqui do estudo, das palestras, às vezes nos mandam mensagem perguntando se podem pedir amizade lá no Facebook no particular. Claro que pode, gente, fica à vontade. Primeiro que nós realmente estamos criando amigos aqui em relação ao trabalho, e a gente realmente entende que esse trabalho das transmissões, principalmente do estudo, que nós temos um carinho muito grande, que já são 3 anos que a gente está fazendo, seja da melhor forma possível, que a gente tire, que nós consigamos tirar o melhor proveito possível. Não é falando difícil, é falando do jeito que a gente consegue entender, que a gente acha que as pessoas conseguem entender. Nós sempre falamos isso, falei isso para o Sérgio no domingo. Nós temos certeza absoluta que tem muitas pessoas que nos acompanham nas transmissões, que só de pessoas conhecidas eu posso citar umas 5 ou 6 que tem conhecimento doutrinário, conhecimento de doutrina espírita, conhecimento de evangelho muito superior ao nosso. Muito. E isso só nos engrandece, isso só nos deixa felizes e só aumenta a responsabilidade. Então a gente procura estudar, tentar entender, para depois a gente bater papo e conversar e tentar aprender um pouco mais, todo mundo junto. Então obrigado pelas mensagens, realmente foram muito, muito agradáveis. Amanhã nós não temos, né? Lembrando que... Não, nós temos sim, na verdade toda quinta agora nós não estávamos fazendo, fizemos a parceria com a Agenda Espírita. Nós transmitimos a palestra deles na nossa página, ao vivo,
Então, mas não é uma palestra do Amigos do Bem, é uma palestra da Agenda Espírita. O Márcio nos convidou, que nos deixou muito honrado, inclusive, com essa parceria, mais uma parceria, além do nosso lar lá em São Carlos. Então amanhã tem a palestra com eles aqui às 7 horas, que nós transmitimos na nossa página, mas não é uma palestra que o Amigos do Bem promove. Mas fica o convite, é claro. Na sexta nós estamos ainda esperando uma decisão para ver o que nós vamos fazer. Eu queria começar a falar sobre suicídio na sexta, mas estou esperando um patrocinador confirmar. Caso ele confirme, nós vamos fazer. De qualquer maneira, sábado, educação infantil, às 10 horas. Gente, fantástico. Sábado a participação foi fora do normal. Muita gente, muita criança. Foi o dia que mais teve participação. Foram quase 4.500 pessoas participando da transmissão, viram a transmissão. Nós ficamos muito felizes. E domingo, como nós estamos falando de educação infantil, no domingo nós vamos ter um bate-papo, a Cláudia e a Ana provavelmente vão participar, com o Marcos Di Mário, que é um grande estudioso, tem um trabalho fantástico do IBEM, com vários livros voltados para a educação espírita infantil, para a evangelização, enfim. No domingo, como Edmilson fala, na hora da missa, às 10 horas. Mas nós vamos divulgar tudo isso na página, tá bom? Gente, boa noite. Márcia, como assim nós somos moderninhos? Mas tá valendo. Né? Vamos lá? Vou desligar aqui. Gente, queria agradecer a todos pela participação, por estar conosco. Cada boa noite, cada agradecimento agora que vocês deixam, chega até nós como um carinho enorme. Então, vocês fazem o estudo junto com a gente. Essa participação, nada é por acaso, né? Ninguém cai perto de ninguém por acaso, então vocês nos ajudam demais. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, continuando nessa sintonia do bem, do amor e de fraternidade, agradecemos ao Pai, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade de estudo. Gratidão ao nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, Jesus. Esse Jesus que é tão próximo da gente, não aquele Jesus da cruz, nem aquele Jesus machucado, mas aquele Jesus sorrindo, que nos abraça, que nos aconchega em seu colo, que nos dá a mão, que nos levanta. Aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram, ao nosso mentor da casa, gratidão por estar conosco toda quarta-feira nesse estudo. Já chegamos aqui, o ambiente com certeza já é todo preparado para que tenhamos essa paz e essa tranquilidade em fazer o estudo. Gratidão a todos que estiveram conosco. Que todas as benesses, as nossas energias de luz, de paz e de amor cheguem até vocês. Que nesse momento todos sintam Jesus em seus lares, abençoando cada canto da sua casa, abençoando a sua família. Nessa água que você deixou, que já foi modificada durante esta explanação, durante esse estudo, que Jesus agora consiga colocar nela todo o remédio necessário para que cada um de seu lar precise, seja no corpo físico, melhorando as células do seu corpo, seja no corpo espiritual, que a gente tenha mais coragem, mais fé e entenda os ensinamentos de Jesus, que quando aqui passou nos deixou. Lembrando sempre que Jesus nunca foi embora, Jesus está conosco todos os dias e a bondade de Deus está presente sempre, então não há injustiça. Nós tentamos e pedimos a Deus que realmente entendamos os propósitos na nossa vida. Que essa oração chegue a todas as pessoas necessitadas, que estão internadas, que estão em UTIs, nesse momento.
que a espiritualidade amiga haja em cada ser, em cada pessoa, trazendo o necessário para cada um. Gratidão mais uma vez, que todos fiquem com as bênçãos e na paz de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Lembrando que fica disponível no YouTube, tá? Sempre a Valéria depois puxa minha orelha, que eu não aviso. No YouTube, No Twitter já foi ao vivo, né? E o YouTube fica disponível depois, fica lá para vocês assistirem. Tem todas não, né? Tem um tempo para cá só, né?